Então, neste vídeo nós vamos explorar aqui as diferentes maneiras que nós temos para mover objetos no mundo 3D do Unity. Vamos preparar aqui uma cena nova, então fui aqui ao menu File e fiz New Scene. E agora, como normalmente temos a main camera, temos uma luz. E agora vou adicionar aqui um plano, portanto vou aqui a este botãozinho do mais, 3D Plane, e vou fazer aqui o Reset, portanto vou aqui Reset, que é para ficar com a Transform tudo a zero. Portanto, neste momento a minha cena está composta assim, e aqui a câmera, como vocês podem ver quando eu clico na câmera ela consegue ver o plano que está aqui à frente, portanto a câmera está virada no sentido daquela setinha azul que se vê quando a selecionamos. E agora aqui eu vou mudar-lhe o nome para chão. A seguir vou adicionar uma parede, portanto vou aqui mais uma vez ao botão do mais, 3D Object Cube. Mais uma vez vou fazer aqui o Reset. E agora vou posicioná-la aqui do lado esquerdo. Vou puxar um bocadinho assim para cima. Agora vou aqui à ferramenta de fazer o Resize flexível, digamos assim, e vou arrastar aqui. Ficar mais ou menos alinhado com o chão, não é preciso que seja exatamente igual. Mas é para ficar qualquer coisa assim deste ano. Portanto, a ideia é, se nós selecionarmos aqui a câmera, que se veja a parede ali do lado esquerdo. Se vocês quiserem podem dar uma cor diferente com os materiais. Podemos pôr, por exemplo, aqui um amarelo na parede e ela vê-se ali do lado esquerdo. Portanto, agora a seguir eu já agora vou aproveitar para mudar aqui o nome para parede. E a seguir vou adicionar então o objeto que eu vou mover no mundo. Portanto, estes objetos são estáticos, vocês até podem, para facilitar a vida do Unity, podem clicar aqui onde diz Static. Isto indica que o objeto não se mexe no mundo e facilita os cálculos de física e de iluminação do Unity. E a seguir então vou aqui adicionar uma cápsula. Mais uma vez vou fazer aqui o Reset. E esta cápsula vai ser então o objeto que eu vou mover usando as diferentes maneiras que o Unity nos permite para mover. Vou só colocar a parede um bocadinho mais alta, portanto vou aqui mais uma vez à ferramenta do Resize e vou levantar a parede assim para ficar mais alta do que a cápsula. Pronto. Reparem que a cápsula, quando eu a seleciono, ela tem a setinha azul virada para aquele lado, portanto já agora eu tenho aqui este botãozinho a dizer Local. Em vez de ele mostrar a rotação global, ele mostra uma rotação local. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu, por exemplo, chegar aqui e rotar o objeto, a setinha azul roda. Enquanto se eu estiver no global, esta setinha azul vai coincidir sempre com aquela ali, daquele gizmo. Portanto, isto está em local, para mostrar a rotação do objeto. E aqui eu tenho no ponto pivô, portanto, neste caso não faz diferença, porque na mesma o ponto pivô é o centro do objeto. Portanto, vou pôr aqui outra vez 0. Porque é que esta setinha azul é muito importante? Porque esta setinha azul representa o sentido para onde o objeto está virado, portanto a parte da frente do nosso objeto. E isto é importante porque o Unity facilita-nos os cálculos de movimentação quando nós dissermos que queremos mover o objeto no sentido para a frente, usando uma constante, não uma constante, mas é uma propriedade que é o forward. Não temos que calcular e fazer contas dos ângulos e para onde é que ele está rodado e na direção que temos que seguir, portanto o Unity simplifica-nos a vida, desde que nós tenhamos claramente a noção de que aquela setinha azul representa isso. Pronto, e agora vou então criar aqui um script, eu vou-lhe chamar mover versão 1, porque eu vou fazer várias versões deste mover, para vocês ficarem com diferentes maneiras de mover o objeto. E a primeira maneira como eu vou mover o meu objeto, deixem-me só abrir aqui, vai ser através da manipulação direta da transform. Portanto, eu vou manipular diretamente aqui a transform
do meu objeto para vocês verem o que é que acontece. Quando nós manipulamos diretamente aqui a transform, na prática podem existir alguns efeitos secundários, chamemos assim, inesperados, porque quando nós estamos a manipular diretamente a transform, se eu pegar na transform e disser que agora ele vai andar, por exemplo, 5 metros para aquele lado, o Unity, e isto acontece de uma frame para a outra, portanto numa frame ele está aqui e na outra frame eu digo, não, está 5 metros ali ao lado, o Unity não detecta se há colisões no meio. Ou seja, se eu fizer qualquer coisa assim deste género, numa frame o meu objeto está ali, se eu na outra frame não vais andar 5 metros para aquele lado, por exemplo, ou 10, o Unity não vai impedir que esse movimento aconteça, porque na realidade não é um movimento, porque nós estamos a manipular, como eu disse, diretamente a transform do objeto. Vamos então aqui no nosso código. Portanto, eu estou a usar o Visual Studio, a versão beta do Visual Studio. Portanto, o vosso Visual Studio poderá ser o 2019. Eu estou a usar a versão beta de 2021, salvo erro, acho que é assim que isto se chama agora. Já agora podemos ir aqui confirmar. É 2022. Portanto, é a versão beta do Visual Studio 2022. A grande diferença, para quem não sabe, é que esta nova versão do Visual Studio faz o autocomplete não só ao nível da instrução, mas propriamente do código completo. Ou seja, o Visual Studio tenta nos ajudar não a preencher só a acabar uma instrução, mas a fazer uma linha quase completa. Por exemplo, ele aqui já me está a dizer para eu criar aqui qualquer coisa. Se eu quiser aceitar esta sugestão, basta carregar no tab e ele vai preencher já para mim. Por acaso não é aquilo que eu quero. Portanto, o que é que eu quero? Primeiro, vou precisar aqui de uma propriedade, vou pôr public, uma propriedade que vai ser a velocidade a que eu quero que o meu objeto se mova. Eu vou definir esta velocidade em 5. Portanto, esta propriedade vai ser a velocidade a que eu vou poder mover o meu objeto. Já gravei. Se vocês voltarem agora aqui ao Unity, já vos aparece aqui a propriedade 5, e isto permite-me, se eu quiser, em vez de ser 5 ser 10, eu posso simplesmente alterar aqui, e esta alteração que eu faço aqui sobrepõe-se àquilo que está aqui no código, na propriedade, definido como valor inicial da propriedade. Isto já não acontece se eu fizer aqui assim velocidade igual a 5, como é óbvio, isto assim já não acontece porque já está no meu código e não está na propriedade inicial. Portanto, nós podemos definir propriedades e definir um valor inicial que depois poderá ser alterado ali nas propriedades do Unity Editor. Então o que eu quero agora é que a cada frame que o meu objeto se mova, e para isso eu vou manipular então a transform. Eu vou então dizer que a transform do meu objeto, reparem que eu escrevi transform em minúsculas, não em maiúsculas, portanto é a transform deste objeto que tem este script. Eu vou manipular a posição dele, portanto vou dizer transform position, e eu quero que a posição dele seja igual à posição anterior. Portanto, se alguém está habituado já a programar com mais experiência, saberá que pode evitar escrever esta instrução se colocar ali mais igual em vez do igual, mas assim se calhar fica mais explícito. Portanto, a posição dele, a nova posição, vai ser igual à posição anterior, mais o quê? Portanto, eu quero que ele se mova, como eu disse, eu quero que ele se mova para a frente, ou seja, no sentido daquela setinha azul. E então eu vou dizer que vai ser mais a transform dele, forward, portanto, a direção para a frente, vezes a velocidade. Portanto, vai ser a posição atual dele, no início daquela frame, mais a direção para a frente vezes a velocidade a que eu quero que ele se mova. Portanto, aquela variável que eu defini. O Unity parece que já compilou. Eu vou voltar aqui a pôr isto a 5, para não haver, não é preciso mexermos aqui para já. Então, se tudo correr bem, o meu objeto vai-se começar a mover naquela direção, no sentido da setinha azul. Portanto, eu vou clicar aqui no play. Aliás, nós podemos fazer aqui uma coisa que é, vou dividir aqui o meu ecrã em duas partes e vou pôr aqui a cena visível deste lado. E agora, quando eu fizer play, podemos ver dos dois lados o código a correr. Portanto, estão a ver, ela vai em direção ao infinito. Aqui no início parece que ele dá um salto, mas isso é o meu computador que demora um bocadinho a arrancar o jogo.
Ele vai para naquela direção. Aqui, neste momento, temos um problema, que é no nosso código, ao fazermos o nosso código desta maneira, a velocidade do nosso objeto, na realidade, corresponde não à velocidade por metros por segundo, ou seja lá o que for por segundo, mas à velocidade do próprio computador. Ou seja, se o meu computador for mais rápido, o objeto vai se mover mais rapidamente, se o meu computador for mais lento, o objeto vai se mover mais lentamente. E nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos que o objeto se mova sempre à mesma velocidade, independentemente de termos um computador ou um telemóvel rápido ou lento. Então, o que nós devemos fazer sempre que nós manipulamos a posição de um objeto e nós queremos que ele seja independente, o seu movimento seja independente da qualidade do nosso computador, do nosso dispositivo, devemos multiplicar aqui por uma variável que nos diz quanto tempo é que demorou a última frame a ser renderizada. Portanto, este time.deltaTime, time é a classe que tem uma série de funcionalidades relativamente ao tempo do nosso jogo, e o deltaTime diz-nos quanto tempo, qual é o intervalo em segundos de que demorou a última frame a ser renderizada. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que nós vamos estar-nos a mover agora não a uma constante de 5, mas sim a 5 em função do time delta time, ou seja, ao multiplicarmos o 5 por time delta time vai fazer com que, se o meu computador for mais rápido ou o meu computador for mais lento, a velocidade do meu objeto será sempre igual. Portanto, eu vou chegar sempre ao mesmo sítio, à mesma velocidade. Agora vocês vão ver que ele vai ser muito mais lento, porque o delta time é um valor muito mais pequeno. Não é muito mais lento, mas como o jogo é muito rápido, ele acaba por ser rápido na mesma. Pronto, mas a ideia aqui que é importante reter é que o delta time ali dá-nos essa independência do movimento, não ser em função da qualidade do computador, mas sim do tempo que passou. Agora, eu não quero que ele se mova naquela direção, não quero que ele se mova para lá, eu quero que ele se mova contra a parede. E então o que eu vou fazer é pegar nele e rodá-lo. Portanto, vou aqui à Transform. Como ele está-se a mover na direção daquela setinha azul, basta eu rodar a setinha azul para aquele lado, para ele ir para aquela direção. Então eu vou aqui a Rotation, no Y, e vou dizer que eu quero que ele se mova quero rodá-lo em menos 90 graus. Portanto, para a esquerda, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. E agora naquela direção. E agora vou executar outra vez, para ver se ele já vai em direção à parede. Pronto, e podem ver que atravessa a parede. E nós não queremos que ele atravesse a parede, nós queremos que ele choque com a parede. O Unity tem um motor de física para detectar colisões e implementar outras funcionalidades, nós já vamos ver. Mas para que um objeto seja controlado por um motor de física, nós temos que atribuir a esse objeto um componente que é o Rigid Body. Portanto, vamos aqui com a cápsula selecionada, vamos aqui adicionar o Rigid Body, clicando no botão Add Component e depois pesquisando o Rigid Body. Este componente vai implementar as leis da física no nosso objeto, com algumas limitações, como é normal em qualquer jogo, nomeadamente a gravidade. Portanto, se não tivermos este componente aqui e eu tivesse um objeto no ar, ele não caía. Como vocês viram, ele movia-se sem cair. Além de que ele não estava a chocar contra a parede. Agora, adicionando-lhe o Rigid Body, ele continua ainda a atravessar a parede. Eu desconfio que é porque a velocidade aqui está muito grande. Ele está a dar saltos muito grandes. Então eu vou diminuir aqui a velocidade para 1. Continua a atravessar aqui a parede. Deixem ver aqui se o meu código, se eu não me esqueci aqui de nada. Transform Position. Está tudo bem. Deixem-me só afastar aqui um bocadinho da parede para ver se o meu objeto já vai chocar contra a parede ou ainda não. Pronto, ele continua a não chocar contra a parede. Eu desconfio que é a velocidade que é muito elevada. Eu vou ainda reduzir aqui para 0.5, por exemplo. Apesar de ter o Rigid Body, o que está a acontecer é, como nós estamos a manipular diretamente a Transform, o Unity não consegue detectar as colisões, agora já conseguiu, mas mesmo assim podem ver que ele fica ali, parece que está a chocar, parece que está dentro da parede primeiro, como podem ver lá dentro da parede. Portanto, manipulando a Transform,
nós corremos o risco de acontecer isto, que é o objeto mover-se depressa demais e não ser possível detectar a colisão. O Unity não conseguir detectar a colisão. Porquê? Porque nós, onde manipulamos a transform, nós estamos a pegar um objeto numa frame e a colocá-lo noutra posição, noutra frame, e isto faz com que o Unity possa não detectar a colisão porque ele atravessou o objeto, digamos assim, teleportou-se de uma posição para a outra sem que o Unity detecte a colisão. Portanto, só que quando eu diminuí a velocidade a que ele estava a mover, ou seja, quando eu diminuía a distância que ele percorria em cada frame, é que eu consegui que o Unity detectasse que ele estava aqui a chocar contra este objeto, contra a minha parede. Portanto, a primeira coisa que eu gostava que vocês percebessem era isto, que é manipular diretamente a posição na transform de um objeto não é a melhor maneira de movermos o objeto, porque torna muito difícil a detecção das colisões. Então vamos ver a segunda maneira. A segunda maneira é usando uma função que o Unity tem, que é a função Translate. Então vamos voltar aqui à cápsula. Eu agora eu não vou apagar os scripts que criei, eu vou remover este script. Aliás, até podemos fazer outra coisa. Eu vou desativá-lo, deixo-o cá ficar, mas desativo. E vou criar o script mover versão 2. Vamos então aqui à versão 2 e aqui vamos então usar, eu vou pôr aqui um comentário. Aqui vamos usar então a função Translate e no outro eu vou pôr o comentário mover manipulando a transform. Eu vou pôr aqui que é uma má ideia para não nos esquecermos disto. Então aqui eu vou na mesma manter aqui a minha velocidade como uma propriedade que eu posso depois manipular, portanto vou pôr aqui na mesma velocidade igual a 5. E agora em cada frame, em vez de eu manipular a posição, eu vou usar uma função chamada Translate, que também está associada à Transform. Portanto, se vocês repararem aqui na ajuda que o Visual Studio nos dá, diz que a função move a Transform na direção e distância que nós indicamos. Portanto, aqui nós já não temos que dizer qual é a posição atual, só temos que dizer em que direção é que nós queremos que ela se mova e a distância que nós queremos que seja percorrida. E então aqui eu vou utilizar transform.forward vezes a velocidade vezes o time, delta time. E vamos ver se este método já é um bocadinho melhor para detectar as colisões do que manipular diretamente a nossa transform. Portanto, eu desativei aquele script ali, mantive este script aqui de baixo. Vamos então executar, não temos erros. Vamos ver então o que é que isto dá. Pronto. Primeira coisa que vocês podem ver é que o transform forward agora já não funciona da mesma maneira. Portanto, o translate neste momento está a utilizar, já está a aplicar já a rotação que o nosso próprio objeto tem. Portanto, e este transform forward agora baralha o objeto porque o forward dele é para ali, mas como ele está rodado de 90 graus para a esquerda, ele acaba por vir na direção da câmara. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é, em vez de usar o transform forward, vou usar a mesma coisa, mas associado ao vector 3, que é a classe que nós utilizamos para criar pontos no mundo 3D. Portanto, ao fazermos assim vector 3.forward, nós estamos a dizer para esta função de translate aplicar a direção forward, mas também em função, como ela já utiliza em função da rotação do próprio objeto, nós já não vamos aqui aplicar duas vezes a rotação, que era o que estava a acontecer se nós mantivéssemos aquele transform forward. Pronto, aí vai ele em direção àquela parede. Como podem ver, o comportamento do objeto continua a ser um bocado estranho. Parece-me que a colisão é melhor detectada, porque eu aqui já não tive que diminuir a velocidade dele, mas mesmo assim o comportamento dele continua a ser um bocado estranho. Há aqui acaba por haver aqui um conflito entre nós dizemos ao objeto para se mover naquela direção e o rigid body tentar aplicar as regras de física ao nosso objeto. Portanto,
também continua a não ser, é um bocadinho melhor, mas continua a não ser a melhor maneira de nós manipularmos o objeto. Dependendo da situação, poderá ser uma solução para alguns tipos de objetos, mas para este, nesta situação, não é a melhor. Vamos então criar mais uma versão do mover. Agora vou criar a versão 3. E agora o que eu vou fazer neste mover é tirar partido que nós temos o rigid body no objeto e vou utilizar precisamente uma propriedade do rigid body, que é a propriedade de velocity. Portanto, eu vou na mesma criar aqui o meu velocidade, só que agora a velocidade não é propriamente a velocidade, mas sim a força que eu vou aplicar. Eu vou-lhe chamar força velocidade. É a força que eu vou aplicar ao rigid body para ir numa determinada direção. Falta ali o float. Public float. E agora, como eu preciso de manipular o rigid body, eu vou criar aqui uma referência para o rigid body do meu objeto. Eu costumo pôr um underscore para indicar propriedades que são privadas. E agora, na função start, eu vou fazer aquilo que nós chamamos de fazer a cache do meu rigid body. Ou seja, em vez, como eu tenho que me referir ao meu próprio rigid body, eu tenho que usar esta função getComponent. E esta função getComponent tem um peso computacional muito grande, então nós devemos evitar usar a função dentro do update. Então o que eu faço é, no start, quando é iniciado o jogo, eu crio uma referência para o meu próprio rigid body, do objeto, e agora eu não preciso usar a função getComponent aqui no update porque tenho esta referência para o rigid body. E agora o que eu faço é isto, vou dizer que a velocidade do meu rigid body, como vocês podem ver, esta propriedade é um vector 3, portanto é a velocidade, mas tem uma direção, tem um x, um y e um z. E eu agora vou dizer que a velocidade dele é para a frente, voltamos ao transform forward. Vou multiplicar pela força da velocidade e vou multiplicar pelo time delta time, pela razão que já expliquei. Já agora um pormenor muito importante, que eu não estou aqui a respeitar, mas que devia respeitar, que é nós, quando manipulamos propriedades de física, devemos fazer não na função update, mas na função fixed update. Okay? Mas para já vamos deixar estar na função update só para ver o comportamento do nosso código. E depois até podemos experimentar com a função fixed update. Portanto, aqui estamos a mover, manipulando a velocidade do rigid body. Pronto, eu acho que está tudo. Vamos deixar o Unity compilar o nosso código e ver o que é que acontece. Portanto, isto é a versão 3. Vamos executar. Primeiro vem que ele caiu. Porque é que ele caiu? Porque agora nós estamos a aplicar uma velocidade ao rigid body e ele está a respeitar as regras, digamos assim, da física, e essa velocidade faz com que ele se incline e acaba por cair. Então o que eu vou fazer é, vou aqui no rigid body definir aqui uns constrangimentos e eu vou dizer que ele não deve rodar nem no X nem no Z. Bloqueá-lo naqueles dois eixos. Então deixo-o rodar só no Y. Ele agora vai muito devagarinho, porque é que está a acontecer? É o drag, portanto, no objeto, quando se move em relação ao outro, acaba por haver ali um atrito, não é? E então eu vou diminuir aqui este atrito e vou aumentar a força que eu lhe estou a aplicar. Portanto, lhe vou aplicar uma força de 5, vou-lhe aplicar uma força de 50. Ainda podia fazer outra coisa que eu vou falar mais lá à frente, que é os materiais de física, mas pronto, ele agora já está a mover, podem ver, e agora a colisão, eu não queria dizer perfeita, mas é quase perfeita. Como vocês podem ver, ele chegou ali à parede, colidiu com a parede e está sossegadinho. Eu vou mandar isso outra vez, só para vocês verem. Pronto, ele colide com a parede ali, impecável. E esta é, se calhar, uma das melhores maneiras de nós movimentarmos objetos quando queremos que o nosso objeto respeite as regras da física. Dá mais trabalho, porque nós temos que ajustar algumas destas propriedades. Por exemplo, aqui no rigid body nós não manipulamos nada e agora tivemos que o fazer, mas é que se calhar aquela que é uma das melhores maneiras para nós podermos ter um comportamento mais realista. No entanto,
não é uma boa ideia para aplicar aos players, ao jogador. Porquê? Porque um ser humano, partindo do princípio que nós jogamos com um ser humano não é um corpo rígido. Nós somos flexíveis e as regras que se aplicam, por exemplo, a uma tábua, não se aplicam a nós. Portanto, nós, ao sermos flexíveis, nós temos algum comportamento diferente. As regras da física que se aplicam são diferentes daquilo que se aplica, por exemplo, a uma tábua, a um armário que é rígido, portanto, que não é flexível. Vamos ver mais outro método. Faltam só 2 métodos. Já agora, o próximo método é utilizando na mesma o rigid body, mas em vez de nós manipularmos a velocidade, nós vamos adicionar uma força. Portanto, vamos dizer ao Unity para ele adicionar uma força. Deixem-me aqui abrir outra vez a versão 4. O Unity vai fazer os cálculos aplicando essa força e ele vai depois definir a velocidade no próprio objeto. Portanto, continuamos a precisar daquelas 2 propriedades. Se vocês quiserem podem vir aqui copiá-las. Eu vou colar. Vou aproveitar por aqui também o comentário a dizer que agora vamos mover adicionando uma força. Nós depois vamos voltar a falar das forças no capítulo relativo à física. Vamos aqui utilizar a função getComponent para criar mais uma vez a nossa referência para o rigid body. Então agora aqui no update, e também vamos voltar a falar do fixed update que eu vos falei há bocadinho, mais em pormenor também nesse capítulo relativo à física. Portanto, vamos usar agora a função addForce, e esta função também precisa de um vector 3, portanto vamos fazer exatamente a mesma conta que nós fizemos no outro. Vamos multiplicar pela força da velocidade e vamos multiplicar pelo time delta time. Pronto, a diferença aqui é que nós estamos a manipular o objeto não diretamente, mas indiretamente através do sistema de física do próprio Unity. Portanto, nós estamos a dizer ao sistema de física: adiciona esta força a este objeto e agora vê lá qual é o comportamento que ele vai ter, e é assim que está a funcionar. Neste caso, nós podemos correr o risco de, como estamos a adicionar sempre uma força em cima dele começar a acelerar infinitamente. Portanto, e aí nós podemos ter que definir um valor máximo para a velocidade que nós queremos atribuir, ou seja, podemos ter que fazer uma lógica de dizer que se ele está na velocidade máxima já não adiciona mais força ao objeto. Vamos só ver o que é que se passou aqui, que acho que ele não está a andar. A força deve estar muito fraquinha. Portanto, vocês podem ver, ele não se move, porque eu desconfio que este valor aqui da força seja muito baixo. Eu vou aumentar também para 50 como estava no outro, e vamos ver se ele já se começa a mover. Ainda não. Vou por 500. Eu podia fazer isto sem parar o jogo, mas assim acaba por ser interferir menos. Aí vai ele também, e vocês podem ver a colisão é perfeita, muito parecida com a outra, que vimos há bocadinho. O último método é utilizando uma função do Unity também aplicada ao rigid body, que é o movePosition. Portanto, vou criar aqui mais um script, agora vai ser a versão 5 deste script. Vou desativar este aqui. E vamos então aqui à versão 5. Mais uma vez eu vou copiar para a versão 5 aquelas 2 propriedades. Vou copiar aquela linha da função start. E agora vamos aqui então utilizar rigid body movePosition. E como vocês podem ver, movePosition funciona muito parecido com o translate, ou seja, indicamos para onde é que nós queremos mover, sendo que neste caso nós estamos a manipular o rigid body e não a transform. Para além disso, nós aqui estamos a indicar a posição para onde nós queremos que ele vá. Ou seja, enquanto que no translate
nós indicávamos a distância que queríamos que ele percorresse, não é? Ali. Aqui nós estamos a indicar a posição para onde nós queremos que ele vá. Então vamos ter que indicar que é a partir desta posição mais o forward vezes a força da velocidade vezes o time, delta time. Fica aquela fórmula há bocadinho, com a diferença de que agora temos que ser a partir da posição, porque o move position, e nós indicamos que queremos que aquele objeto vá para aquela posição e não indicamos que queremos que ele vá naquela direção. Portanto, acho que não tenho nenhum erro, vou deixar compilar e vamos ver o que é que acontece. Pronto, e como podem ver, a colisão é detectada. Aqui o comportamento é um bocadinho diferente dos dois anteriores, porque aqui ele continua a tentar chegar àquela posição que nós definimos, apesar de estar a colidir com a parede, e por isso dá este pequeno ricochete, digamos assim, no próprio objeto. Pronto, estas são as 5 maneiras mais comuns de se mover objetos no mundo 3D. A seguir vamos ver como é que nós fazemos para rodar objetos, que também é uma funcionalidade muito importante nos nossos jogos. Então imaginem que vocês têm uma porta ou um portão ou qualquer coisa que vocês precisam de fazer rodar. E então eu vou apagar esta cápsula daqui e vou usar a própria parede para rodar. Vou adicionar aqui um script e vou dizer rodar versão 1. Pronto, quando nós rodamos um objeto, devemos ter os mesmos cuidados. Eu vou aqui clicar 2 vezes para abrir o script. Devemos ter os mesmos cuidados que eu vos falei há bocadinho quando estamos a mover. Portanto, ter atenção que se o objeto não tiver um rigid body, a colisão desse objeto com os outros poderá não ser detectada. A rotação dos objetos no mundo 3D, se nós não tivéssemos a usar um motor de jogos como o Unity, tivéssemos a fazer o nosso código todo à mão, digamos assim, ia-nos dar muito mais trabalho, porque íamos ter que fazer uma série de cálculos sobre os ângulos de rotação e por aí fora. O Unity, como vocês sabem, tem aqui estas transforma as propriedades rotation, que nos permite indicar qual é a posição do nosso objeto, mas nós não devemos, a menos que seja uma rotação simples, por exemplo no eixo dos Y, não é aconselhável manipular diretamente a rotação, porque não corremos o mesmo risco que eu vos falei há bocadinho de manipular diretamente a transform. Ou seja, de eu rodar o objeto para uma determinada posição e entretanto havia ali um objeto no meio e ele não colidiu com ele. Então vamos ver que o Unity tem uma função que é a função rotate. Portanto, associada à transform existe a função rotate. E esta função basicamente tem diferentes versões. Uma delas que é muito simples de utilizar, em que nós podemos indicar para o eixo do X, do Y e do Z qual é que é a rotação que nós queremos aplicar, nomeadamente esta versão. Portanto, aqui nós indicamos qual é que é a rotação no eixo do X, do Y e do Z. E como nós estamos na função update, essa rotação vai ser aplicada passo a passo. Então eu vou aqui criar public float angle, isto vai ser o ângulo de rotação. Eu vou, por exemplo, fazer rodá-lo 10 graus. Mas como eu quero rodá-lo 10 graus, portanto x, y, z, eu vou rodá-lo no eixo dos y, vou pôr aqui 0. Vou pôr aqui então ângulo, como eu quero rodar a 10 graus por segundo, eu vou multiplicar aqui pelo time delta time. Portanto, mais uma vez,
para que a rotação não dependa da velocidade do meu computador. Pronto, está aqui 10 e agora vou clicar aqui para executar. E se eu não me enganei em nada, nós vamos ver ele a rodar. Pronto, se vocês repararem, há aqui um comportamento engraçado. Parece que não está a rodar, mas no entanto ali está, vocês veem ali daquele lado a rodar. E ainda bem que isto aconteceu, porque isto é um erro comum e às vezes é difícil perceber porque é que isto acontece. Aconteceu por causa de eu ter definido a parede como sendo estática. Portanto, quando eu defini a parede como sendo estática, eu disse ao Unity: este objeto não se move, e o Unity não atualiza a posição dele, digamos assim, e por isso é que ele parece que não está a rodar, e de facto ele não estava a atualizar a posição dele, não se via a rodar. Portanto, tirem o static da parede, e agora, como podem ver, ele já está a rodar. Se eu colocar um valor negativo, ele começa a rodar no sentido inverso, e ele roda sobre o seu ponto pivô, portanto, neste caso é o meio do meu objeto. E isso às vezes é um ponto que é importante perceber, porque nem sempre os nossos objetos, quando nós vamos buscar a net, objetos, modelos 3D, nem sempre o ponto pivô é o centro do objeto, e isso pode causar alguns problemas. E nem sempre nós queremos rodar no meio do objeto. Por exemplo, se estivermos a fazer uma porta, nós vamos querer rodar numa das pontas, porque a porta normalmente está fixa, num dos lados e não no meio. Pronto, como vocês viram, a função rotate tem uma versão em que ele recebe não um float, mas um vector 3, então podemos fazer a mesma coisa, assim, public vector 3 ângulo. Eu vou definir aqui qual é que é o ângulo que eu quero, mas podia não definir, portanto eu vou pôr na mesma assim. Vou pôr a primeira linha em comentário, portanto, para não dar aquele erro que está a dar. E agora aqui, em vez de então ter isto assim, ponho só ângulo vezes o time, delta time. Portanto, na prática o que eu fiz foi definir a variável como sendo não um float, não um valor, mas um ponto no mundo 3D. Portanto, ao definir aqui 0 e 0, ele não vai aplicar nenhuma rotação nem no eixo dos X nem no dos Z, vai aplicar a rotação só no eixo dos Y, que, como vocês sabem, é para cima e para baixo. No Unity, pelo menos, é para cima e para baixo. E agora o comportamento deverá ser exatamente o mesmo. A diferença é que eu agora aqui no Inspector, em vez de ter um campo, tenho 3 campos. E se eu quiser posso manipular aqui, por exemplo, o X. Ele agora está a rodar nos 2 eixos. E agora também no dos Z's. Pronto. E temos a rotação de um objeto. Com o Unity é muito simples. Agora, por vezes nós queremos que um objeto se vire na direção de outro, ou seja, que rode para a direção de outro objeto. Um exemplo muito simples é uma câmara. Né? Nós, por vezes, nos nossos jogos, as câmaras têm que seguir o player e, para isso, elas têm que rodar para a direção do player. É aquilo que normalmente nós chamamos de ter um alvo e depois seguir esse alvo. E então vamos aqui criar um exemplo muito simples. Eu vou apagar a parede, se calhar, e vamos fazer aqui 2 cubos. Vou fazer aqui o reset ao meu primeiro cubo. Portanto, este cubo aqui eu vou pô-lo aqui assim. Vou-lhe aplicar o amarelo. E agora vou adicionar outro cubo. Vou fazer aqui o reset. Vou-lhe aplicar o azul. Pronto. Agora, para eu saber para onde o cubo está virado, ou seja, para onde é que é aquela setinha azul, dentro deste cubo eu vou pôr outro cubo mais pequeno, que vai funcionar como uma espécie de um nariz dele. Portanto, este aqui vai ser o cubo mais pequeno, e eu vou pô-lo assim, vou pô-lo de outra cor, vou-lhe aplicar aqui o amarelo, só aquele ali, e agora vou aqui diminuir o tamanho, por exemplo, no X, vou pôr 0.2, no Y ponho 0.2 e vou puxar um bocadinho mais para fora. Pronto, isto é só para saber. Imaginem que vocês estavam a fazer uma turret e queriam que
a turret virasse para o player. Isto aqui era o nosso player que nós queríamos que ela se virasse. Portanto, o que nós queremos que o nosso script faça é, quando estiver a funcionar, ela vir-se para este quadradinho com este cubo amarelo e ter de ser mexer no cubo aquele lado de virar-se para ele. Portanto, este aqui vai ser o meu alvo. Eu vou-lhe até chamar já alvo. E este aqui vai ser o cubo que vai seguir aquele. Portanto, eu vou colapsar aqui isto e vou-lhe adicionar um script chamado rodar versão 2. Pronto, neste script rodar versão 2, então o que é que eu vou precisar? Primeiro vou precisar de saber qual é que é o alvo que eu vou ter que seguir. Portanto, vou precisar de dizer que segue aquele cubozinho amarelo. Vou ter que dizer que o azul vai seguir o amarelo. E então a primeira coisa que eu vou criar é um public game object. O que é um game object? É um objeto do Unity. Qualquer um destes objetos que vocês têm aqui na hierarquia são game objects. Portanto, eu vou poder definir como um alvo, posso definir qualquer um dos meus objetos. Neste caso, se vocês repararem, quando eu pus ali Public Game Object, aparece-me aqui no Inspector, e eu agora vou arrastar aqui da hierarquia para ali, e fica lá preenchido qual é que é o meu Game Object. Eu podia colocar qualquer um daqueles, vocês depois até podem experimentar fazer essa experiência. Então, aqui na função update eu só tenho que dizer assim, transforme look at, é a função que nós vamos utilizar, e agora eu vou dizer que eu quero que ela olhe para o alvo ponto transform. Vou minimizar. Aquela função look at, como o nome indica, vai indicar na direção para onde nós queremos que ele olhe. Vou executar e vocês podem ver que a setinha já está virada para cá. Se eu mexer, olha, tenho o meu objeto a olhar para o outro. Para qualquer sítio que eu vá, ele olha, inclusivamente se eu andar com ele para cima, ele continua a olhar para ele. Muitos cálculos que nós teríamos que fazer manualmente, aquela função facilita-nos a vida desta forma muito simples. Basicamente a função calcula a direção entre os dois objetos e depois calcula a rotação em função dessa direção e depois aplica no rotation. Vocês, se quiserem fazer estes cálculos manualmente, basicamente é isso que temos que fazer. Por fim, queria-vos ainda mostrar aqui, relativamente ao rodar, se nós quisermos que um objeto rode não à volta de si próprio, mas à volta de outro objeto ou de outro ponto que é exterior a ele. Ou seja, vou pôr este cubo amarelo aqui, por exemplo, a rodar à volta daquele azulzinho ali. Portanto, fazer com que ele rode aqui à volta dele. Então vou agora no amarelo, no alvo, vou-lhe adicionar aqui o rodar versão 3, não é 4. Versão 3, e então, não é esta que ele abriu, a versão 3 é esta. Então aqui eu vou definir primeiro o ângulo que vai ser a velocidade a que eu vou rodar. Eu vou pôr a 10, depois logo se vê se é preciso pôr maior ou não. E depois vou definir aqui o ponto sobre o qual eu quero rodar, ou seja, qual é que é o centro da minha rotação. Eu vou precisar da posição. Se vocês quiserem uma posição fixa, vocês podem definir aqui um vector 3 e dizer, por exemplo, que o centro é igual, e depois indicar aqui a posição que vocês querem. Por exemplo, se for o centro do mundo pode ser 0, 0, 0, e vocês podem fazer a rotação, por exemplo, de um sol à volta do centro do mundo. Como eu quero fazer aqui uma coisa um bocadinho diferente, eu vou dizer aqui qual é o Game Object que vai funcionar como o meu centro, não é? Porque eu quero que ele rode à volta daquela turret que eu tenho ali. E agora vou então fazer transform. Há uma função que o Unity nos arranja que é o rotate around. E agora primeiro tenho que indicar qual é o centro. Então vou ter que é centro.position. Melhor,
center.transform.position. Agora o ângulo que eu quero, o eixo que eu quero que ele rode, eu quero que ele rode à volta do eixo dos y, portanto é o vector 3.up, portanto o eixo dos y é para cima, e agora a velocidade que eu quero que ele rode, que vai ser ângulo time delta time. Portanto, primeiro é a posição à volta da qual eu quero que ele rode, o centro, o eixo, portanto eu quero que ele rode à volta, assim, do eixo dos y, e depois o ângulo a que ele vai estar a rodar a cada iteração, cada atualização do meu jogo. Portanto, agora eu tenho que preencher aqui qual é que é o centro. Para isso vou dizer que é este cubo 1 aqui, que é o meu cubo azul. E agora vou executar. Se isto estiver bem, ele há de começar a rodar aqui à volta e o outro a acompanhá-lo. Vamos a ver? Um roda e o outro está a olhar para ele. Portanto, o rotate around e este tem o look at. Pronto. E existem muitas mais funções para rodar. Estas são aquelas que são mais comuns e óbvias que nós vamos utilizando e ficam aqui como um pequeno exemplo. Como eu disse, para manipular personagens, se nós quisermos criar um player, vocês não devem usar rigid bodies, devem sim usar um componente que é o character controller. E o componente character controller tem já associado a si funções para rodar também e funções para mover. É muito parecido com o rigid body, mas é um componente preparado pela própria Unity para facilitar criar personagens de seres humanos em que não têm uma física de um objeto rígido, mas sim de um objeto que é maleável como um ser humano. Por isso, vocês quiserem, devem utilizar não estas funções, mas sim o componente character controller. Então vou aqui criar um pequeno exemplo também, só para nós ficarmos aqui com isto mais ou menos completo. Eu vou, tipicamente um character controller é uma cápsula. Portanto, uma personagem num jogo normalmente é uma cápsula. A única diferença é as personagens nos jogos que são em terceira pessoa, portanto, em que nós precisamos ter um modelo, não é? Portanto, aqui a nossa cápsula vai representar o nosso personagem. Nós vamos aqui adicionar então o character controller. O character controller já tem um collider, portanto nós não precisamos deste capsule collider, vamos o remover. Se vocês repararem, eu vou fazer aqui zoom, vocês podem ver que ele tem lá linhas do character controller. O character controller tem aqui uma série de propriedades. A primeira aqui é a inclinação máxima que ele vai conseguir subir, portanto neste caso são 45 graus. Esta aqui é a altura máxima que ele consegue subir de um degrau, neste caso será 0.3, ou seja 30 cm. Aqui é a espessura da pele dele. Isto tem a ver com a detecção de colisões, até que ponto é que é muito preciso ou não. Convém não brincar, entre aspas, com estes valores, a menos seja necessário. Aqui é a distância mínima que ele considera ser um movimento. Portanto, se for um valor inferior a este, ele não se vai mover, vai ficar sossegadinho. Aqui é o ponto central do nosso character controller. O raio é a largura dele. Se vocês aumentarem aqui, fazem um character controller com outra forma. E aqui é a altura, portanto, meio metro de raio, 2 metros de altura. E agora vamos então aqui, eu vou criar aqui um mover character. Pronto, quando nós depois falamos da parte também da introdução de dados por parte do utilizador, portanto, ler o input do utilizador, ler as teclas, os movimentos dos ratos, isto será um bocadinho mais interessante. Para já é só mesmo para vocês ficarem aqui com uma ideia de que quando é uma personagem não deve ser feito com o rigid body. Então vamos criar aqui uma referência para o character controller. Mais uma vez no start fazemos o cache com get component,
portanto, para nós nos podermos referir àquele componente, que é o Character Controller, e então para nos movermos, nós vamos utilizar uma função. Existem duas funções que nós podemos usar para mover o Character Controller. É o Simple Move. O Simple Move não aplica gravidade. E depois temos o Move, em que nós só temos que indicar a direção para onde nós queremos mover a nossa personagem. Portanto, como vocês podem ver, é parecido com o Translate. Então nós podemos dizer que nós queremos mover a nossa personagem, por exemplo, no Transform.Forward, se nós queremos que ela ande para a frente, depois multiplicamos aqui por uma velocidade e pelo time, delta time, como temos feito. Pronto, ele aqui está-me a dar um erro porque eu não declarei aqui a propriedade velocidade, é um float. Velocidade, vou pôr a 5. Pronto, e agora vou voltar aqui ao Unity e vou executar, e ele há de se mover na direção daquela setinha azul, e como vocês podem ver, ele está-se a mover no ar, portanto ele não está a cair, não está a aplicar as regras da gravidade. Para nós aplicarmos as regras da gravidade, normalmente o que nós podemos fazer é criar um vector 3, eu costumo chamar nova posição, e coloco lá este código, e depois eu faço nova posição .y, ou seja, gravidade para baixo mais igual, e agora existe uma classe que é a classe da física, que tem o valor da gravidade e que nós podemos aplicar assim, e depois faço nova posição. Pronto, e agora vamos executar. Isto foi rápido, mas não é muito importante para este ponto. Vocês podem ver que agora já aplicou as regras da gravidade, e já agora vou adicionar também aqui uma parede. Deixa-me fazer aqui o reset outra vez. Vou pôr a parede static para não se mover, e agora vou aumentar aqui o tamanho da minha parede para ver se o meu player choca contra ela ou não, como é suposto acontecer. Portanto, até ali. Pronto, vocês podem ver que ele está ali a chocar contra a parede, e aqui não preciso de ter o Rigid Body porque o Character Controller já tem o Rigid Body. Portanto, voltando aqui ao código, basicamente ficou assim. Portanto, primeiro calculo a posição para onde eu quero que ele vá, e depois aplico aqui na mesma variável da posição a gravidade, para ele respeitar as regras da gravidade, porque esta função aqui não as aplica automaticamente. Já agora, o Character Control também nos dá alguma informação, como por exemplo, se nós colidimos com alguma coisa e se nós estamos no chão, por exemplo. Existe uma propriedade que nós podemos utilizar. Eu vou pôr aqui tocar no chão igual a false. E depois vou fazer tocar no chão igual a Character Controller is grounded. Pronto, e se isto funcionar, esta propriedade nem sempre funciona muito bem. A Unity tem vindo a melhorar aos poucos o Character Controller, mas se isto funcionar bem, vocês vão ver ali ele a dizer que está a tocar no chão, vai aparecer ali um checkzinho a dizer que ele está a tocar no chão. Porque é que isto é importante? Se nós estamos a fazer um jogo, por exemplo, para saltar, nós podemos não querer que o player faça saltos no ar, não é? E então, estão a ver, ele assim não está a tocar no chão. E então esta propriedade do tocar no chão pode ser importante para nós, só o deixarmos saltar se ele estiver a tocar no chão. Portanto, esta propriedade está associada ao Character Control
e permite-nos saber se estamos a tocar no chão ou não. Existe também outra propriedade que vocês podem utilizar para saber se ele está a tocar, por exemplo, com a cabeça em algum lado. Para isso existem as flags que vocês depois podem utilizar e que vos diz o tipo de colisão que está a acontecer com estas collision flags. Nós depois vamos explorar isto um bocadinho melhor mais à frente, mas para já era só para vos mostrar mesmo aqui como é que nós podemos fazer para mover então o Character Controller. Da mesma maneira que existe para mover, também existe para rodar. Portanto, vocês também podem utilizar aqui no Character Controller a Transform e fazer o Rotate, utilizando a função Rotate. Convém, se vocês quiserem rodar, que isto seja aplicado antes do mover, que é para quando ele se mover já aplicar a rotação em função da direção para onde ele está. Pronto, e aqui basicamente é a mesma coisa que nós tínhamos há bocado. Portanto, temos que indicar o eixo. Portanto, isto é o rotate, é igual ao da há bocado. Temos que indicar o eixo. Eu vou pôr aqui que é o eixo dos y, por exemplo. E depois indicamos aqui o ângulo que queremos rodar e o time delta time. Pronto, se nós estivermos a ler inputs do teclado, é óbvio que só vamos rodar quando ele carrega para a esquerda ou para a direita. Isso depois nós vamos ver mais à frente, quando, no capítulo dedicado só mesmo a essa parte dos inputs. Mas ficam pelo menos aqui com este código também para o rodar e mover do Character Controller. Pronto. E em relação ao rodar e mover dos objetos no mundo 3D, basicamente era isto que eu vos queria mostrar. Existe muito mais coisas que vocês depois podem consultar na documentação, mas estes aqui são aquelas funções mais importantes neste momento, nesta fase da formação.